Quero deixar aqui para a meditação de todos, Isaías 40 e o 31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é excelsa graça, que dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil. Vou vencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longeva temor servil. Vou ficar a pátria salvar, vou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Amém. Nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. E hoje também está aniversariando nosso irmão Edson, né? Que o Senhor abençoe a vida dele e que o Senhor lhe dê muitos e muitos anos de vida, né? Saúde e felicidades, né? Chuvas de bênçãos na vida do irmão Edson. E para sua meditação eu deixo Lucas capítulo 1, versículo 37. Amém. Ministério infantil e logo após o ministério de louvor.
então Jesus morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo, porque ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Lá, 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 lá. Oi, oi. Oi, som. Oi, oi. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos continuarmos louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Amém?
Oi, som. Chove chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Por tua chuva que tens derramado, as tuas águas em mim purificado. As tuas águas em mim purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar sua chuva sobre mim, com tuas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Por tua chuva que tens derramado, as tuas águas em mim purificado. As tuas águas em mim purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim, com tuas águas regar minha vida, meu jardim. Chove, chove chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove, chove chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão.
Aleluia. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que faço. Sou abençoado, Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, tudo que faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que faço. Sou abençoado, Por todo lado. Sou abençoado, em tudo que faço. Sou abençoado,
És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Seja adorado, seja entronizado, Senhor. A ti todo louvor, toda honra, toda adoração, toda exaltação, porque só tu, Senhor, és merecedor de toda glória. Só tu, Senhor, és merecedor de todo louvor. Só tu, Senhor, és merecedor, Senhor, de toda exaltação, Pai. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para proclamar o teu nome, para bendizer o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor com alegria. Aleluia. Aleluia. A igreja pode sentar. E hoje o Ministério de Louvor deixa uma reflexão para a igreja. Com essa canção, a gente deixa uma pergunta, não só para vocês, para nós também. Será que nós estamos preparados para este dia? Para quando o Senhor vier nos buscar, será que nós estamos preparados para ir com Ele? Será que nós estamos preparados para receber o nosso Senhor e ir aos céus com Ele? Ou será que o Senhor Jesus vai chegar e vai nos pegar igual as virgens tolas? Eu deixo essa reflexão não só para a igreja, mas para nós também do Ministério do Louvor. Que o Senhor abençoe a todos. Tá ligado? Ah, não. Desligou. Oi, oi. A paz de São Jesus a todos. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por sua graça e bondade, por tudo que Ele tem nos concedido. Os irmãos, que é o primeiro dia do ano juntos aqui, que Deus conceda-nos, a todos nós, a você, a todos nós, a graça de vivermos e desfrutarmos de mais um ano para a glória do seu nome, adorando a Ele, servindo a Ele. E como a nossa irmã Yara deixou como interrogação, e aguardando a sua volta. Amém? Aguardando a sua volta. Vamos ler a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. R.A. Versículos 1 a 4. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar um pouco, vamos ler a partir do capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, a partir do versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos
e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor por esse momento. Orar a Ele por estarmos hoje reunidos na sua casa, na sua presença. É o primeiro domingo do ano. Nós estamos aqui na casa do Senhor servindo e adorando a Ele. Começamos hoje o domingo com uma boa notícia. Além dos parabéns, aniversário do irmão Eides, aniversário de Alessandra, minha irmã. Irmã Marlene aniversariou ontem. Foi ontem? Mas comemorou hoje. A gente comemorou lá também. Ela mandou convite para toda a igreja. Muito corajosa ela. Muito corajosa ela. Aí, meu irmão, a família, né? E ainda foram algumas irmãs e ela chegou e fez. Eu pensei que vinha mais. Eu digo, meu Deus, ela queria mais. Mas foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Mas tem coisa boa. Deus é maravilhoso. Nós falamos aqui dias atrás e estamos orando por Eduardo, conhecido como Galego, conhecido como Boy, o pai de Emerson, e sofreu aquele acidente de moto. Não foi? A gente falou aqui por quê? Por quê? E Deus está no controle. Aí falamos que no dia que a gente visitou ele tinha vindo da fisioterapia, e na fisioterapia, quando a moça olhou o raio-x, né, da perna, disse, tem um osso aqui quebrado, se você for fazer fisioterapia, a gente faz, agora se for fazer, corre o risco de ter uma fratura exposta. Ele assustou. Aí nós oramos, né, ele falou já da sua decisão para Cristo, juntamente com a esposa, em retornar ao Senhor Jesus. E nós oramos para que o Senhor haja, e Deus é maravilhoso. Pois bem, começou a infeccionar a perna, ficando infeccionada. Ele precisou ir para Recife hoje. Aí quando chega em Recife, o médico olha tudo e diz para ele, fica tranquilo. Passa medicamento e diz, não tem osso quebrado não. É o ligamento, não vai precisar de cirurgia não. O ligamento vai chegar, ele chega no lugar. Assim, oremos para que o Senhor, através da sua graça, confirme as palavras desse médico, que essas palavras do médico sejam confirmação do que Deus está fazendo, né? Vamos dar o mérito a quem merece o mérito, é Ele, o dono de tudo, nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós estivemos aqui no último culto do ano, na quarta-feira, e a mensagem no texto de Coríntios foi: porque as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E hoje a gente lê um texto também que vai falar um pouquinho disso. Mas nós vamos primeiro orar agradecendo ao Senhor pela palavra que nós lemos, pedir a Ele que nos conceda a graça para
degustarmos essa palavra hoje à noite e oremos pela vida de Eduardo para que essas infecções ou essa infecção ela seja sarada em nome de Jesus, não é? E confirme-se aquilo que o Senhor está a realizar no nome dele. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te bendizemos. O Senhor é digno de toda adoração, o Senhor é digno de todo louvor, Pai. A nossa vida, Senhor, dedicada a Ti, todo esforço e empenho que nós venhamos a fazer, é pouco diante daquilo que o Senhor é, diante daquilo que o Senhor representa, diante daquilo que o Senhor fez na nossa vida. E aí, Senhor, como a interrogação de hoje à noite, Pai, será se realmente estamos habilitados, preparados? Como estamos nós? Quais são as expectativas, Senhor, e quais são qual é o nível de envolvimento que nós temos, ó Deus, com a Tua palavra, com a Tua vontade, Senhor, aguardando a volta do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a guardar e praticar a palavra que nós temos lido, Senhor, nós temos meditado a cada dia. Senhor, te agradecemos por mais um ano de vida que der, Senhor, ao irmão Eides, à irmã Marlene, a minha irmã, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que dê longevidade de vida, que dê sabedoria a eles, que dê saúde a eles, que abençoe a casa, o lar, a família de cada um deles, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela boa notícia acerca de Eduardo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor a cada dia confirme, ó Deus, o teu propósito e alinhe, ó Pai, a vida de Eduardo à tua vontade, ao teu querer. Pai Santo, nós te glorificamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós encontramos nos primeiros capítulos, os dois primeiros capítulos de Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2, são mais o tema de Paulo, apesar de gratidão a Deus, de agradecer a Deus pela vida dos crentes de Colossos, mas esses dois primeiros capítulos, eles são meio que doutrinários. Paulo tinha uma preocupação, apesar de preso quando ele escreveu essa epístola, mas ele tinha uma preocupação para que a igreja do Senhor não fosse iludida, não fosse enganada pelos falsos mestres, pelas falsas doutrinas que surgiam nesses dias. E pessoas que estavam dentro da própria igreja, que traziam suas ideias, seus pensamentos e queriam corromper a igreja. Eu li a partir do versículo 20 do capítulo 2, porque quando a gente lê o primeiro versículo, ou os primeiros versículos do capítulo 3, ele começa a falar de que o crente agora, como uma nova criatura, ele precisa viver unido a Cristo, caminhando para a eternidade. Mas ele adianta isso, antes de falar nos primeiros versículos do capítulo 3, sobre viver para Cristo, ele já encerra o capítulo 2 dizendo morrer, falando em morrer. Morrer com Cristo, morrer para os rudimentos do mundo. E aí, para a gente não ser infiel ao que o texto está dizendo, a gente volta a repetir aquilo que a gente falou aqui na quarta-feira, essa parte desse capítulo 2 não está mais preso aos rudimentos do mundo,
se morresses com Cristo, morresse para os rudimentos do mundo. E ele vai dizer por quê? Vivem, ou vocês estão vivendo como se vivesses no mundo ainda. E sujeitando-se às ordenanças. E aí ele está falando das ordenanças da lei, dos rituais que eram feitos, é claro, para que o povo entendesse que estava sendo recebido, aceito por Deus na sua vida. Na verdade, Paulo está dizendo, vocês receberam a Cristo, então vocês morreram com Cristo, vocês foram sepultados com Cristo. Então, rituais, cerimônias, vocês não precisam mais dessas obrigações, porque se vocês morrem, vocês também vão ressuscitar com Cristo. E a ideia de Paulo é mostrar para a igreja, para os crentes de Colossos, que Cristo é tudo. Lembra do que nós já falamos aqui? Nele habita, prove a Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Que ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é Senhor sobre todas as coisas. Paulo tenta colocar na mente desses irmãos, ou relembrá-los, ou reativar um conhecimento que ele já tem. Cristo é Senhor, Cristo é a verdade, Cristo é divino, Cristo é Deus. E aí ele, encerrando que se morresse com Cristo, aí agora ele começa o versículo 1 do capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Irmãos, a gente está vivendo às vezes na igreja, o crente vive às vezes, tem um linguajar que é usado, que antes era usado no catolicismo, hoje é usado no meio evangélico, praticamente. Por quê? Acho que todo mundo aqui conhece aquela linguagem, eu sou católico praticante, outros eu não sou católico, eu sou católico, mas eu não sou praticante. E assim estão vivendo os crentes também. Muita gente se diz crente porque crê no Senhor Jesus, mas não é praticante. Não é praticante. Infelizmente, a gente vive essa coisa hoje. E aí eu não sei, talvez seja essa questão do evangelho, esse título, esse rótulo, as igrejas evangélicas terem crescido tanto, e aí se tornaram crentes, tudo que é gente no mundo. E eu lembro aqui, como eu já falei outros dias aqui, eu lembro de expressões até mesmo do pastor Silas Malafaia, pregações antigas, quando ele falava, por exemplo, quando alguém criticava, ele dizia assim, vá num presídio e pergunte lá qual é a religião. E as pessoas iriam dizer, minha religião, minha mãe, eu sou católico. Mas hoje não é assim mais não. Hoje, se você for nos presídios, nas cadeias, nos piores lugares, você vai encontrar tanto fininho dizendo assim, mãe é dirigente de ciclo de oração, mãe é crente, mãe orou tanto por mim, minha avó ora por mim todo dia. Não vai mais, você não tem mais essa coisa, porque essa questão do evangelho ter, talvez sendo tido tanto divulgado, as portas parece que se abriram mais. Mas aí, irmãos, nós temos a palavra do Senhor. O evangelho popular, o linguajar evangélico talvez seja uma coisa, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Deus não muda, Ele continua sendo Deus. E aí quando
Paulo começa dizendo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se vocês viveram essa experiência, e aí, talvez, em vez da pergunta da irmã Yara de hoje à noite, estamos preparados? A gente pudesse colocar outra pergunta. Esse versículo, esse início desse versículo 1, você passou por essa experiência? Será se realmente nós vivemos essa experiência? Ou nós somos apenas frequentadores de igreja, frequentadores de culto, participantes de momentos de louvor, de oração? Paulo está dizendo, se você teve essa experiência espiritual de morte, e essa mesma experiência de morte vai, consequentemente, gerar outra experiência, que é a experiência de ressurreição. Porque quem morre com Cristo não fica morto. Porque Cristo não morreu, morreu, mas não apenas morreu, ele ressuscitou. Então, quem vive a experiência de morrer com um Cristo, também tem a mesma experiência espiritual de ressuscitar com ele. Isso quer dizer que ele vai ter a participação, a partir de então, a partir de agora, a partir dessa experiência aqui, a vida dessa pessoa vai ser vida em Cristo. Vida com Cristo. Ou seja, ele agora não é apenas um cidadão, como você é cidadão do mundo. Você é cidadão, mas de um mundo diferente. Você é cidadão espiritualmente, pessoa de Deus. Se essa experiência realmente aconteceu com a gente. Se realmente nós passamos por essa experiência. Porque essa experiência de morte e ressurreição é uma experiência que nos transforma. Nos transforma. Não é uma experiência emotiva, não é uma experiência emocional, não é uma experiência momentânea. É uma experiência transformadora. Não acontece de uma hora para outra, não. Nova criatura é viver uma nova vida. E aí ele vai começar a explicar isso. Se você passou pela experiência de ter ressuscitado juntamente com Cristo, a partir de então, o que é que vai acontecer com você? Qual vai ser o seu propósito a partir de agora? Qual é o seu propósito? Buscar as coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto. Mas, irmão, vou dizer uma coisa a você. Eu já disse que morrer não é fácil. A gente sempre fala isso, ninguém quer morrer, né? A morte física, a gente sabe que não acaba tudo na vida do cristão. Mas eu não quero morrer. Não sei por que, irmã Mária, eu só quero viver. Aquela história, né? Quem quiser tomar o meu lugar, está autorizado. Não vou ficar com raiva de ninguém, não vou brigar com ninguém. Pode passar na frente. Mesmo espiritualmente, não é fácil morrer. Morrer para
para coisas que fazem parte da minha vida, da minha natureza, que parece que eu dependo delas, que eu preciso delas, que eu não posso viver sem elas, que eu não posso abrir mão delas. Nós já falamos aqui, todo mundo aqui acredita, sabe, todo mundo sabe aqui da questão da dependência. Pessoas são dependentes de vícios, bebida, drogas. Como é difícil para eles a abstinência, né? Como é difícil para eles viver sem o uso. E a gente é assim também, irmãos. Se a gente não é com droga nem com bebida, tem algumas outras coisas que a gente não quer largar de maneira nenhuma. Tem coisas que a gente não quer deixar, a gente quer ser crente, quer ir para o céu, quer bênção, quer gozo. Mas qualquer coisinha a gente fica logo magoado, com raiva. A Bíblia dizendo perdoe e a gente inchado. Mas não é assim. Se não for com você, glória a Deus. Amém. Eu torço para que realmente não seja. Mas que parece que isso é natural. Ah, mas porque a gente é humano. Ô irmão, a gente é humano, mas a gente disse que morreu com Cristo. Versículo 20 do 2, né? E a gente diz no versículo 1 do 3 que ressuscitou com Ele. A gente só é de Cristo, a gente só é bom de Cristo quando é para pedir. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Quando é para crer que as coisas vão darem certo e transformador. Mas quando as coisas dependem do empenho meu, de algo da minha parte, de uma reação minha, não, porque eu sou humano. Eu não tenho paciência não, irmão, porque eu sou humano. Aí quando eu quero a bênção de Papai do Céu, é porque eu sou filho dele. Quando é para suportar, não que eu sou humano, não sou filho mais não. Eu sou humano, eu sou a carne, a minha natureza é assim. E quem não for, e quem não tiver pecado, que faça o quê? Vai logo para a Bíblia, sabe logo de Bíblia. A gente tem uma habilidade, irmão, para a gente se defender. Paulo está dizendo, no capítulo 2, vocês morreram com Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Se vocês passaram pela experiência de terem ressuscitado com Ele, agora vocês têm que ter um novo propósito. Buscar as coisas. Ei, não é aguardar que as coisas venham do céu, é buscar. Não é? Buscar. Buscar, irmãos. A gente hoje, para tomar água, liga para o rapaz, traz uma água, um garrafão. Aí o rapaz atende, daqui a pouco eu levo. Se demorar, a gente já está querendo ligar para outro, né? Eu no sítio, canelinha fina, um calçãozinho menor do que uma cueca, saía da minha casa para ir lá no fim do mundo buscar um balde d'água na cabeça, numa cacimba. Quando chegava em casa, tinha um pote, botava um pano que minha mãe lavava muito bem, que pano bonito, botava aquele pano, derramava aquela água, coando naquele pano para a gente tomar água. E quando ia chegar água por aqui? Eu não sei, essa semana foi uma eternidade para chegar água aqui em casa. Parece que foi essa semana, foi uns 15 dias para chegar água ali na minha casa, essa semana. Eu não sei na casa de vocês por aí. A água da rua, né? Mas assim, está com pesa. Lá não era de 3 em 3 dias, não, irmão. Todo dia de manhã tinha que lavar o pote, tinha que buscar água naquela cacimba. Todo dia. Tinha que, se quisesse ter água em casa, e eu tinha que buscar, se não quisesse também o quê? Para me livrar de algumas coisas. Né, daquela... Um auxiliar de psicologia que minha mãe tinha lá na porta da cozinha de casa. Lembre-se, buscar é uma atitude minha.
Isso aqui não está falando da minha salvação, está falando do meu viver com Cristo. Não é nem viver com Cristo. Paulo vai dizer mais adiante uma coisa mais excelente do que viver com Cristo. Viver com Cristo é mais do que viver com Cristo. Então, buscar as coisas lá do alto. Buscar. Como é que se define isso? Eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho pensamentos, eu tenho querer. Então Paulo está dizendo, oriente a sua vida, oriente o seu pensamento, oriente a sua vontade. A vontade é ir para lá, isso é o que é do alto, não, então manda para o outro lado, se dirige para o outro lado, caminha para o outro lado. Mas faça jus àquilo que você diz que viveu como experiência, ou que teve a experiência de ter ressuscitado com Cristo, de pertencer a Cristo. E por que isso? Porque mesmo que a minha vontade, mesmo que aquilo, como eu falei antes, parece que é necessidade minha, é necessidade da minha mente, é necessidade do meu coração, é necessidade do meu corpo, que pareça que eu não posso viver sem isso. Mas eu aprendi, porque eu ressuscitei com Cristo, nessa experiência transformadora com Ele, eu aprendi que buscar as coisas dEle, que buscar as coisas de Cristo, e não as minhas, é buscar algo e viver algo mais sublime para a minha vida, algo mais precioso para a minha vida, algo mais favorável para a minha vida. Aquilo que ocupa o meu tempo agora e que me dá por algum momento prazer, satisfação, mas não é dele, não é sublime. Paulo trata, vamos dizer assim, igual aos rituais. É só momentâneo, se gasta ali mesmo, se estraga ali mesmo. São prazeres passageiros. E eu preciso viver uma vida com Cristo. Uma vida com Cristo. Buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mas ele não para aí. Ele vai continuar insistindo, versículo 2. Primeiro ele disse, buscai. E agora ele está dizendo o quê? Pensai. Ah, eu nem saí de casa para pecar. E quem disse que você precisa ir longe para pecar? Não é? Ah, pastor, mas a gente peca assim mesmo, a gente peca sem querer. Né? A gente peca sem querer. Precisa fazer esforço para pecar? Não. Não precisa de esforço nenhum. Ficar em casa, parado, o dia todinho peca, não tem como. Se feche no quarto, se isole, peca. Aí Paulo diz assim, depois de buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, ele diz, pensai nas coisas lá do alto. Pensai. Pensar nas coisas lá do alto, irmãos. Que a gente tem dito, eu tenho dito aqui ultimamente, que a gente precisa mais gastar tempo com a palavra de Deus, lendo a palavra, entendendo a palavra, amando a palavra, se deleitando na palavra, gostando dela, comendo dela, vivendo ela, porque é muito significativa. Quando Paulo disse, voltando lá atrás, de buscar as coisas lá de cima, lá do alto, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, dirige a tua vontade
traz realidades que vão valer a pena. Que faça valer a pena as suas decisões. Dirija a sua vontade para as coisas que não te envergonhem, que depois vão trazer para você só culpa. Coisas que não precisa ninguém saber para você se envergonhar. Você mesmo pensando o que você fez, já envergonha. As coisas do alto, elas estão contrárias às coisas daqui da terra, diz Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19. E aí, o alto é onde Cristo vive, né? E o crente, nesse primeiro versículo, ele é encorajado por Paulo a olhar para Cristo. Olhar para Ele. E ter nele o alvo da sua vida. Porque Cristo está acima de tudo. Quando ele chega nesse versículo 2, pense nas coisas lá do alto. Mais do que buscar. Dirija o seu pensamento para o alto. Paulo descreve aqui o complemento da expressão anterior. Anterior, buscai. Nessa aqui, pensai nas coisas lá do alto. Como a gente sabe que a gente não precisa sair para pecar, não precisa ir longe para pecar, Paulo diz, então onde você estiver, onde você está, faça com que o seu pensamento seja dirigido e seja fixo em Deus, lá no alto. Como a gente falou aqui antes, pense naquilo que é sublime, que vai enobrecer a sua mente ao invés de corrompê-la. Ocupe a mente, como diz textos bíblicos, com aquilo que edifica e não com aquilo que destrói. No capítulo 4, Paulo diz assim, quanto a minha situação, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui acontece. Paulo está escrevendo, irmãos, para irmãos que estão em liberdade para viver a fé, e ele não sabe nem do que pode acontecer com ele. Eu vou enviar para vocês. Eu envio irmãos para vocês, eles vão consolar vocês, eles vão falar para vocês das situações. Paulo nem sabia se poderia ir lá, mas Paulo quer dizer para os irmãos, mas onde eu estou, eu tenho a minha mente fixada lá no alto. Meu pensamento está nas coisas de Deus, porque eu sei o que Deus tem para mim é melhor do que qualquer outra coisa. Eu não posso viver ou buscar algo que não esteja dentro do propósito, da vontade desse Deus, porque a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. Então, pensamento deve ser dirigido para o alto. E aí, Paulo vai continuar dizendo
no versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele introduz dizendo por quê a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu tenho que viver, e eu preciso viver, e eu vou viver essa vida, porque quando eu morri com Cristo, eu estou nele, e quando ressuscito com Cristo, a minha vida está guardada nele, está escondida nele. Ou seja, se realmente eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, Paulo quer dizer, eu morri para o mundo. Eu morri para esse mundo. Por isso que o crente, ele renuncia o pecado. Ou ele precisa renunciar ao pecado, por quê? Porque ele morreu com Cristo. E já que ele morreu com Cristo para o mundo, por meio da fé e da união com Cristo, na sua morte também, na sua ressurreição, a vida dele está escondida, está guardada. Isso quer dizer, a vida do cristão está em um lugar seguro, sob o inteiro domínio, sob o inteiro cuidado do Pai e do Filho. Eles cuidam de nós. A gente não precisa barganhar com esse mundo, a gente não precisa brincar de ser crente, a gente não precisa flertar com o pecado, a gente não precisa achar engraçado o que é podre nesse mundo. A gente não precisa achar, é assim mesmo, quando a gente vier aqui vai ser assim. Não, tem coisas que a gente tem que renunciar. Tem coisas que a gente tem que dizer não, tem coisas que não é para crente, tem coisas que o cristão não é para viver, não é para fazer. O cristão é para viver para Cristo. E aí, quando tem essa expressão aqui, que foi o que eu falei, que ia mais a sério, não é apenas viver em Cristo, ou estar em Cristo, ou estar com Cristo. Versículo 4. Quando Cristo, que é o quê? A nossa vida. É mais do que estar em Cristo, é mais do que viver com Cristo. Ele está dizendo, Ele é a nossa vida. Então, se você morreu e ressuscitou com Cristo, a sua vida é Cristo. Eu acho que Paulo fala isso em Filipenses. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente já falou aqui, quando Paulo diz em Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, não há esse é. A palavra lá, a declaração de Paulo é, porque para mim viver Cristo. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, Paulo está dizendo, a minha vida, Cristo. Eu vivo Cristo. Por quê? Porque eu fui sepultado com Cristo. Porque eu morri com Cristo. E isso aí é sério. Porque quando a gente se depara com a responsabilidade que o crente que quer viver uma vida de fidelidade a Deus, entende, observando essa declaração, essa palavra de Paulo, a gente vai dizer logo, é muito difícil. Isso é muito difícil. Por isso que tem que morrer. Porque se não morrer, não tem como viver Cristo.
tem que ter sido sepultado com Cristo para poder viver Cristo. É a manifestação da vida ressurreta em Cristo. Nós temos nesse versículo 4 a promessa da manifestação de Cristo. Quando Paulo está dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, quando a irmã Yara perguntou, será que nós estamos preparados para essa volta? Será que quando Jesus voltar, Ele vai nos encontrar preparados? Ou, se nós morrermos com Cristo, se nós ressuscitarmos com Cristo, se nós vivermos Cristo, então quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Paulo está dizendo, Ele vai voltar. Veja como é que está o seu compromisso com Ele. Ele vai vir. Veja como é que está a sua vida diária. Veja como é que está o seu viver cristão. Veja como é que está o seu relacionamento com a espiritualidade. Veja como é que está o seu relacionamento com a palavra. Há uma promessa. Paulo está dizendo, Ele vai se manifestar. Ele voltará. E Ele é a nossa vida. Se Ele é a nossa vida, ou se a nossa vida é Ele, quando Ele se manifestar, nos manifestaremos com Ele. Paulo diz isso em glória. Naquele dia, quando o Senhor regressar, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo serão manifestados com Ele em glória. Agora, irmãos, o que é que tem nessa vida? O que é que há nesse mundo? Me diga uma coisa que possa se comparar com a nossa vida sendo manifesta com Cristo em glória. E aí não importa se a gente vai estar aqui no templo, se a gente vai estar em casa, se a gente vai estar no nosso trabalho, se vai estar no colégio, se vai ter sido morto e sepultado, não importa. Quando Ele manifestar, a palavra do Senhor diz, nós seremos também manifestados com Ele em glória. Que a gente viva o Evangelho do Senhor. Que a gente viva a palavra do Senhor. Que a gente procure cada dia mais estarmos comprometidos com as coisas lá do alto. Que não somente busquem as coisas do alto, mas pensem nela. Dirijam seus pensamentos, dirijam suas vontades. Diga para o seu coração, diga para a sua mente, diga para o seu corpo, diga para o seu ser, diga para tudo que há em você. Eu quero viver as coisas lá do alto, porque eu estou com Cristo, eu vivo Cristo, Cristo é a minha vida. Eu vou viver para a glória dele. E aí, diferentemente do mundo corrompido, que se satisfaz no seu ego, nos seus prazeres, nas suas emoções, nas suas alegrias momentâneas, mas que vai sofrer a frustração, a decepção, a angústia de ser apartado eternamente, afastado para sempre, definitivamente, e nunca mais ter a oportunidade de estar com Cristo. A palavra do Senhor diz que aqueles que vivem com Ele, que morreram, que foram sepultados e que ressuscitaram com Cristo, se manifestarão com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nada se compara a isso. Não há prazer, não há emoção nessa vida, não há experiência nessa vida que se compare a isso. Nada.
e que nós possamos realmente, como diz Paulo, se nós vivemos essa experiência verdadeira, buscar e pensar nas coisas lá do alto, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro. A Deus, eu quero voltar. Alguém nessa noite que quer voltar para o Senhor? Se você deseja, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, orar pela sua vida. Se você deseja nessa noite, eu quero voltar. Primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude
a viver a palavra que pregamos, a palavra que ouvimos, a palavra que cremos e que nós declaramos que é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser verdadeiros cristãos e que possamos aproveitar dessas palavras de Paulo, escritas em prisão, em cadeias, e nós aqui em liberdade, que ele possa aproveitar-se dessa palavra para viver a verdadeira fé, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor, bendito é o teu nome, meu Deus. Como é bom, Senhor, como é bom conhecer a tua palavra. Como é bom, Senhor, conhecer o teu amor por nós. E saber, Senhor, que essa palavra vivida, praticada, nos conduzirá, Senhor, a desfrutar das coisas sublimes que somente o Senhor tem para a nossa vida, que somente o Senhor tem para cada um de nós. Nada se compara, Senhor, com aquilo que o Senhor promete, com aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. E como diz Paulo aqui, Senhor, se realmente nós estamos em Cristo, se realmente nós vivemos Cristo, se realmente Cristo é a nossa vida, um dia Ele se manifestará em glória. E quando isso acontecer, nada impedirá, Senhor, os teus filhos, a tua igreja, de estar vivendo em glória com Ele. E nós louvamos o teu nome. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu a promessa. O Senhor voltará. E enquanto nós vivermos aqui, queremos viver Cristo, queremos viver a palavra, queremos viver o Evangelho, queremos viver as coisas sublimes lá do alto, e dizer não, Senhor, para as coisas aqui do mundo, dizer não para as coisas que corrompem e destroem, mas buscar coisas, Senhor, que engrandecem, que enaltecem, que valorizam, que dignificam a nossa vida. E só em Cristo nós encontramos. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que fazem este primeiro domingo cultuando a Ti aqui na igreja conosco nessa noite. Deus, nós te agradecemos pela vida de todos, e a nossa oração a Deus é que a Tua palavra marque os corações, é que a Tua palavra, Senhor, seja revelada aos corações como nós não conseguimos, como nós não temos essa habilidade. O Teu Espírito Santo pode perpletá-la, pode fazer, ó Deus, ela ser introduzida no coração e na mente. Nós oramos para que isso aconteça, Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos aqui hoje à noite, de cada departamento, cada grupo que louva, que adora, que celebra o Teu nome. Cada um, ó Deus, que aqui está, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre cada um deles, que o Senhor esteja orientando, ó Pai, em nome de Jesus, guardando, livrando, dando uma semana, dando um mês, mais um ano abençoado no nome de Jesus. Mais uma vez, ó Deus, nós oramos colocando a vida de Eduardo diante do Teu altar de oração. Que o Senhor cesse, ó Pai, todo incômodo, todas as inflamações, infecções, que o Senhor venha fazer sarar, restabelecer, ó Deus, a perna dele, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós oramos agradecidos pela vida de todo o Teu povo. Amém, meu Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém
Amém. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.